Um laboratório de refino de droga que funcionava em uma casa na zona centro-oeste da capital foi fechado pela Polícia Civil. No local foram apreendidas diversas porções de drogas avaliadas em R$90 mil. De acordo com a polícia, todo o entorpecente vinha da Colômbia para ser comercializado aqui em Manaus. Na casa que estava alugada há 3 meses, 4 suspeitos que ainda estão sendo procurados movimentavam cerca de 250 quilos de droga. O município que tem a maior população indígena proporcional do Brasil enfrenta um problema grave, o abuso de bebidas alcoólicas pelos índios. E não há faixa etária específica. Essa tragédia social acontece entre mulheres, jovens, adultos e idosos. São Gabriel da Cachoeira, a 856 quilômetros de Manaus, é o 3º maior município do país em território. Também conta com 95% da população indígena. É um caldeirão cultural ameaçado pelo alcoolismo. O prefeito, um índio tariana, diz que o uso abusivo de bebidas alcoólicas na cidade e nas aldeias é uma realidade trágica que acontece há décadas. O uso da droga juntamente com bebida alcoólica ela ocasiona várias coisas, como suicídio, homicídio, exploração sexual das menores e várias outras situações. Então, isso acaba nos trazendo várias preocupações. De que forma resolver isso? Como é que nós poderíamos resolver isso? Quem chega a São Gabriel se encanta com a beleza natural do local e se impressiona com a degradação humana nas ruas. Os índios bebem cachaça em grupos ou sozinhos até cair. Muitos moradores se incomodam com a situação. O álcool é o pior inimigo do cidadão de São Gabriel da Cachoeira, principalmente do povo indígena. Porque a gente vê na cidade, aí, final de semana, os indígenas bebendo e caindo no chão. Perigoso um carro passar por cima, inclusive as crianças. Mas o sentimento é de incapacidade frente a essa tragédia social. Está faltando para São Gabriel é a polícia da família, que aqui não existe. Este antropólogo estuda os efeitos do uso abusivo do álcool entre os índios. Para ele, é possível realizar políticas públicas para controlar e prevenir o alcoolismo. Apoiar e reforçar as tradições culturais indígenas seria um dos caminhos para as ações terem efeito positivo. O importante é o fortalecimento das comunidades. Então, o fortalecimento de suas instituições políticas, religiosas, de sua alimentação realmente que em certa forma possa, digamos, atingir a todo o grupo social. Durante o primeiro seminário de voluntários da Copa do Mundo da FIFA, realizado hoje na capital, a coordenação da unidade gestora do Mundial no Amazonas confirmou avanços em projetos para melhorar a mobilidade urbana em Manaus. Entre eles, o monotrilho e o BRT, que devem funcionar de forma integrada. O coordenador da UGP admitiu que tanto o sistema BRT de ônibus rápidos e o monotrilho não estarão concluídos em 2014, mas vão ajudar na mobilidade da capital durante o Mundial. No BRT, por exemplo, já foi feito o contrato, já foi assinado o contrato pelo governo do estado com a Caixa Econômica. Estamos agora trabalhando na questão do convênio entre Estado e Prefeitura para que as obras possam ser finalmente contratadas e avançadas, né? O monotrilho já foi contratado, tá? Esse ainda está sendo analisado pela Caixa Econômica para fins de contratação e nós esperamos resolver essas questões agora nesse primeiro semestre ainda, né? Para que as obras possam avançar. O projeto já está em desenvolvimento, projeto executivo, para que as primeiras peças que sejam realizadas pela equipe que foi contratada possam ser já executadas. Estamos trabalhando com a possibilidade de realizarmos as obras para que elas tenham condições de serem utilizadas já no período da Copa. E para quem depende do transporte urbano, esses projetos inovadores de mobilidade são uma esperança para amenizar os transtornos deixados pelo sistema. A população de Manaus sofre com a falta de paradas de ônibus. As que existem geralmente não têm manutenção. Os pedestres também reclamam das passarelas que estão praticamente abandonadas. Ainda é comum em Manaus encontrarmos pontos de ônibus sem nenhum abrigo. A indicação de que aqui é uma parada é feita com apenas esta placa. Este outro ponto fica próximo a uma escola infantil, mas não há nenhum abrigo.
No bairro Aleixo, a maioria das paradas de ônibus ainda é do modelo antigo. Até mesmo as mais modernas, instaladas recentemente, também já precisam de manutenção. Dona Maria Auxiliadora reclama do ponto de ônibus que fica em frente a um supermercado. A população fica exposta ao sol e à chuva. Há anos, nenhum abrigo foi construído aqui. Tanto no sol como na chuva, ninguém tem abrigo aqui. Quando é mais tarde, o pessoal sai da faculdade, as pessoas que saem do trabalho aqui também, que trabalham aqui no supermercado, fica muito complicado, muito difícil mesmo. As passarelas estão na mesma situação. Esta aqui, no bairro de Flores, apresenta várias rachaduras. Em quase toda a sua extensão, o piso de concreto apresenta problemas. O aposentado Manuel Santos disse que fica com medo de usar a passarela e muitas vezes prefere atravessar a rua, arriscando a vida entre os carros. Perigo passar por aqui por cima? Para mim, eu não acho um perigo, porque eu já estou andando de perna aberta, numa peça e na outra. Aquelas placas estão tudo abertas, sem cimento, sem nada. Tem rachadura? Rachadura. Com uma população de quase 2 milhões de habitantes, Manaus só tem 10 passarelas e pelo menos 9 precisam de manutenção. A passarela aqui da Torquato Tapajós já passou por 2 reformas. A cobertura, que praticamente já não existe mais, também precisa de reparo. Esta única parte aqui da passarela que ainda há cobertura está assim, ó. A estrutura praticamente está solta. Esta outra passarela, também na Avenida Torquato Tapajós, está cheia de lixo. Uma empresa despejou dezenas de pneus logo aqui na entrada de pedestres. A cobertura nem existe mais. Do outro lado, o corrimão está quebrado e uma quantidade de entulho foi deixada aqui embaixo da estrutura. O cenário é de total abandono. Por telefone, a assessoria de imprensa do Manaus Trans informou que é responsável apenas pelos projetos e que a execução seria competência da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Só que a Seminf disse que a responsabilidade também não é dela. Será que seria exagero afirmar que existe uma grande falta de respeito com o cidadão? Em instantes, aqui no Band Cidade, 180 mil pessoas devem ser imunizadas contra a gripe H1N1 só aqui na capital. A campanha de vacinação começa neste sábado em todo o país. E ainda, primeira Bienal do Livro encerra neste fim de semana com muitas atrações. Saiba um pouco da programação daqui a pouco aqui no Band Cidade.